Vamos lá então, galerinha, estamos aqui reunidos para falar sobre o simulado, ok? E as duas questões do primeiro ensino médio. Vamos lá então? Olha só, preparei para você aqui, lá na aulinha, certo? O que você está vendo aqui é a aulinha do primeiro capítulo, ok? Se você entrar no SAS, então, você vai achar esse videozinho aqui, mas também vai achar essa aulinha, ó. Dá uma olhadinha. O vídeo não está ainda porque eu estou gravando exatamente agora, certo? Mas está aqui, ó, resumo do capítulo 1, ok? Então, é isso que você vai achar. E aí eu fiz para você uma estruturazinha, na sua apostila também tem, muita coisa legal, mas fiz para você aqui uma estruturazinha para você entender a primeira questão é, do nosso simulado sobre linguagens, e nesse caso aqui, a linguagem verbal e não verbal. Primeiro vamos entender o que é uma linguagem verbal. Verbal, beleza? Vem de verbo, mano, vem de verbo. Então, se liga aí, porque verbo, olha só, palavras faladas ou escritas para comunicação, certo? É basicamente isso que está ligando, está fazendo, né? A linguagem verbal acontecer, certo? Então o veículo é a língua, beleza? Blá 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 blá, língua, ok? Certo? Seja na forma oral, como conversas, discursos e músicas. Lembra, música instrumental é o quê? Verbal ou não verbal, beleza? Ok. E é claro, né? A gente precisa entender a diferença entre uma e outra. Já já a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então, ó, conversa entre as pessoas, livros, jornais, revistas, discursos, palestras, mensagens de texto e e-mail. Verbal, linguagem verbal. Então, existe um código da linguagem verbal, né? Então você tá vendo que eu estou usando esse código agora e a gente está lendo esse código aqui na tela. Beleza? Vamos lá então. Linguagem não verbal é aquela que ocorre sem o uso de palavras, como se eu olhasse. Como se eu olhasse aqui, ó. Beleza? Sem palavras, né? Gestos, expressões, né? Expressões faciais, posturas corporais. Fiz isso em sala de aula, né? Imagens, olha, cores, né? Símbolos, sons, né? Os sons também incluem a linguagem não verbal. Expressões faciais, ó, tá tudo aqui bonitinho para você entender uma e outra. E aí, eu fiz aqui, eu não posso responder aqui para você a questão, mas você já sabe então que a primeira questão do nosso simulado é sobre linguagem verbal e não verbal. Cuidado, ela é uma questão bem formulada, né? Então ela pode causar uma ambiguidade. Uma ambiguidade. Ou seja, você pode não entender de primeira, né? Calma, leia o texto com calma. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso aqui, ok? Mas eu vou te fazer duas perguntas nessa primeira parte aqui, ó. Linguagem verbal é sempre mais eficaz do que a não verbal? Opa. Repete. Linguagem verbal é sempre mais eficaz do que a não verbal? Né? A verbal é eficiente, certo? Então a resposta é não necessariamente, cara. Certo? Ó, a eficácia, ela na verdade, ela está dependendo da comunicação, né? Do emissor, que está falando a mensagem, e do receptor. Da minha capacidade de dizer com palavras corretas, exatas, absolutas, o que eu quero, e da sua capacidade de entender essas palavras. Se você não tem no seu dicionáriozinho, né, no seu léxico,
as palavras que eu estou usando, cara, vai complicar a nossa comunicação. Não, e não importa que eu use palavras, por exemplo, muito cultas, muito, nossa, né? Não importa, eu posso já usar muita gíria e você também não entender patavinas nenhuma. Eu estou usando linguagem verbal, cara, né? Chimbilimbobimba, estou usando linguagem verbal e você não está entendendo nada. Então, não necessariamente a verbal é sempre mais eficaz, ok? Então aqui, ó, ambiguidade na linguagem verbal e não verbal. Olha só essa frase aqui que a gente fala às vezes corriqueiramente, você já escutou isso. Vou pensar no seu caso. Vou pensar no seu caso. Olha só, pode indicar uma reflexão genuína ou uma recusa, cara. Uma recusa, né? Você está recusando. Vou pensar no seu caso. Aí você já sabe que, né? E é claro que aí tem uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem... Vou pensar no seu caso, que pode, né? Pode estabelecer aí um entendimento para essa recusa, né? Para essa recusa, para que eu não faça aquilo. Vou pensar no seu caso, beleza? Então, né? A ambiguidade é sempre um instrumento da linguagem verbal. A metáfora é sempre um instrumento da linguagem verbal. A ironia é sempre um instrumento da linguagem verbal. E as pessoas podem não sacar isso na hora, podem não entender isso. E ela a linguagem verbal, toda poderosa, pode ir por água abaixo. Olha aí, usei uma metáfora, né? Já a linguagem não verbal, ela pode transmitir emoções muito genuínas, beleza? Você pode, cara, dar uma risada verdadeira e a gente sentir que você está gostando. Ao mesmo tempo, a gente, né, pode franzir a testa e um choro compulsivo pode mostrar definitivamente, certo? Que aquilo não te interessa, que aquilo não foi legal para você, beleza? Então, eu peço para você pensar nessa reflexãozinha. Última questão da linguagem verbal e não verbal para você pensar nela é, ó, a comunicação eficaz ocorre apenas quando ambas as formas de linguagem são utilizadas simultaneamente, ou seja, a comunicação eficaz, né? Eficaz é o quê? É quando eu acerto, quando eu sou assertivo, né? Eu falo o que eu quero e você entende o que eu quero, né? Essa eficácia só é obtida quando eu uso as duas, né? A resposta também é não. Então, cuidado, depois você lê aqui, você vai ver que eu estou certo, eu não quero me estender muito, mas cuidado com apenas, cuidado com sempre, né? Sempre, apenas, deixa eu até botar aqui um negocinho, opa, sempre, apenas, cuidado, porque você pode se enganar. Ou você pensou que eu ia falar outra coisa, né? Você pode se enganar, ok? Partimos para a próxima questão. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu segundo monitor. Vamos lá então. Ó, assim, ó. Os 3 tipos de círculo cromático é o que você precisa pensar para a segunda questão. Pense neles, né? E aí, certo? O que a gente tem para falar deles, né? Eu quero que você pense nesses 3 círculos cromáticos da seguinte forma, ó. O primeiro, opa, aqui, agora sim. O primeiro é esse aqui, né? Ó, é o círculo cromático clássico. Cadê o meu? Ah, eu tô no outro aqui, tá? Eu tô no meu Canva. Esse é o círculo cromático clássico, beleza? Esse é o clássico, beleza? Então ele é um círculo cromático que quando eu misturo as 3 cores primárias com a mesma quantidade, lembra que eu falei isso em sala,
você vai conseguir, aqui está mais claro ainda, ó, você vai conseguir esse cinza neutro, que aqui no monitor está parecendo quase preto, né? Mas é um cinza neutro. Essas duas são chamadas de subtrativas, beleza? Por que subtração? Porque quando eu somo as duas, eu tenho preto e não tenho branco. Já essa daqui, ó, a teoria da cor luz, ela é chamada de aditiva. Vai lá na sua apostila e dá uma olhadinha simples nisso, beleza? Então, quando eu chamo uma, né? Quando a mistura de todas, quando eu chamo uma de subtrativa, eu quero dizer que a mistura de todas as cores, né? De todas as primárias, gera um preto, né? Gera um cinza neutro. Já na luz, você sabe disso, a mistura de todas as primárias gera o branco, ou melhor, né? A mistura de todas as cores gera um branco. Então, isso, eu acredito, já é suficiente. Olha aí, ó. Já deu aqui, ó, 10 minutinhos. É isso aí. Já é suficiente para você entender a questão número 2, na verdade é 75, tá bom? 74 e 75. Então, fica esperto com essa palavra aditiva e subtrativa. Adição e subtração, menos e mais da cor. Quando é menos, convencionou-se dizer que eu tenho uma mistura de tintas, de pigmento, beleza? Então, quando eu misturo guache, aquarela, tinta acrílica, tinta óleo, né, nanquim, certo? E outras tintas, quando eu misturo as três primárias e, enfim, todas as tintas, eu vou conseguindo um cinza neutro. Agora, na luz, quando eu misturo tudo, eu consigo um branco. Beleza? É isso aí, eu fico por aqui. Eu acho que você já entendeu tudo. Belezura? Falou então. Flow!